Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje damos início a essa cobertura, a primeira agenda para a cobertura das eleições 2020. E o Painel Livre especial Eleições 2020 começa com o candidato à reeleição, Juscelino Roque, que vem acompanhado do vice Alexandre Magno, que vai responder perguntas e vai apresentar para a gente sua proposta, sua campanha, as questões políticas e administrativas para os próximos 4 anos. Agradecemos a você que acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo nesse instante no Facebook. Juscelino Roque, um prazer em revê-lo, seja bem-vindo de volta, boa noite. Eu que agradeço, boa noite para vocês e todos que estão nos assistindo. Alexandre Magno, seja bem-vindo, boa noite. Marconi, boa noite. É um prazer estar aqui, né? Eu cumprimento também os nossos telespectadores aí e é um prazer estar de volta aqui na TV Vale. Vamos ser bem objetivo aqui, né? Para a gente ganhar o tempo, são 30 minutos diretos. Sim. Eu gostaria de começar te perguntando sobre o seu vice, Juscelino. Você está dando muito destaque para o seu vice, inclusive nas redes sociais, nas nossas reuniões aqui de pauta, sua assessoria fez muita questão do seu vice. É um sinal de que entregará a cidade para ele daqui a 2 anos e sairá para deputado? Não, é um sinal, boa pergunta, viu, Marconi? É um sinal, é o seguinte, de que o Brasil tem que levar a política a sério. E que o Brasil, da fantasia, não pode ter um vice que não esteja preparado para assumir a prefeitura. Porque qual é o papel do vice? O papel do vice é representar o prefeito na sua falta, não é isso? Deve estar escrito lá, não é? Então, o vice que nós escolhemos, que é o Alexandre, é uma pessoa digna, uma pessoa de respeito, é uma pessoa competente, é um profissional e é um cidadão. E que eu tenha confiança, sim, na minha falta de deixar ele assumindo uma prefeitura que é de uma cidade maravilhosa, uma das cidades mais importantes do Brasil, e que nós temos que ter responsabilidade para com o outro. Então, o vice nem não pode ter um papel irrelevante como está acontecendo para o Brasil afora. Então, Diamantina hoje, viu, Alexandre, dá esse exemplo, né, de responsabilidade. E o pessoal incomoda muito, Marconi, é porque não foi escolhido por nenhum partido. Quem escolheu o vice fui eu. Aí você fala, você é um ditador, isso, aquilo, nada disso. Não é? Essa comunhão política, muitas vezes, nos força, não é? Dentro da questão política, partidária que a gente respeita, a escolher um vice que muitas vezes não consegue estar representando à altura a cidade na falta do prefeito. Agora, essa questão de deputado, o pessoal tem falado, eu acho muito legal, eu agradeço muito a confiança de todos, mas eu não sou um cidadão, não sou uma pessoa e não fui criado para isso, para largar Diamantina 2 anos e sair para deputado. Eu acho que Diamantina realmente precisa de deputados. Tem bons nomes aí na política, inclusive agora com essa oxigenação dos partidos, eu acho que pode surgir um bom nome e que a gente pode até chegar a apoiar. Mas nós temos um dever com Diamantina e Diamantina, dentro desse processo que nós estamos trabalhando, ainda vai precisar da nossa colaboração, com certeza, da nossa parceria e da parceria das instituições de Diamantina, dos nossos colaboradores, para mais 4 anos. Juscelino, o que diferencia a indicação do vice, quer dizer, foi uma indicação sua? Com certeza. Da eleição passada, que você tem Daltinho, ficou estranho, porque precisamos de uma pessoa técnica capaz de conduzir. O que você diz de Daltinho, então, seu atual vice? Eu digo dele é o seguinte, cada um no seu tempo. O Adalto, o senador Mourão, a região dele, que é um pessoal maravilhoso, que, diga-se, senador para mim é uma cidade que deve ser muito mais bem cuidada pelo poder público. Mas a mão muitas vezes não consegue alcançar, mas nós fizemos bastante coisa para lá e para a região toda. Agora, quando eu falo do Adaltinho, ele é uma pessoa carismática, uma pessoa que nos ajudou muito, que prestou e ainda presta um grande serviço, porque nosso mandato termina até 31 de dezembro. Né? Mas é questão de continuar, como o pessoal fala, aí é a questão política que quem decide é o prefeito ou talvez as coligações. No caso do Brasil, são as coligações, são os arranjos políticos. No meu caso, eu posso colocar, eu assumi isso para mim, essa grande responsabilidade
de ter um vice que realmente vá me ajudar no dia a dia e que vá contemplar a Diamantina com mais 4 anos, se assim Deus quiser. Deixa eu perguntar para Alexandre, né? Alexandre, você veio em candidato a vice sem jamais ter tido um voto. Pretende seguir carreira política? Como é que você pensa, como é que você enxerga a questão da legitimidade de um vice que não tem voto? Marconi, a vida política, a verdade é que algumas pessoas, alguns estudiosos já falaram que na política a gente não escolhe ser político, né? Não escolhe estar na política. A política é que nos escolhe. E eu começo a acreditar realmente nisso porque, de uma certa forma, assim, eu não tinha uma pretensão, não tinha planos políticos em termos de candidatura e, de repente, a gente se vê candidato a vice-prefeito, né, a convite do prefeito Juscelino. E a ideia agora, realmente, né, é nos lançar de cabeça nesse propósito aí, de realmente servir mais efetivamente a comunidade, a população, a Diamantina, né, de uma forma geral. A melhor forma de se fazer isso é através da política. Eu estou deixando, né, a minha advocacia juntamente com os meus sócios lá, e para realmente dedicar agora à política e trabalhar em prol do município. Juscelino, no último ano, né, a prefeitura contratou alguns financiamentos, né? Sim. Como é que a população vai pagar esse financiamento? Como é que foi esse planejamento? Boa pergunta, né? Na realidade, a população, ela presta um serviço quando ela paga o seu imposto. Mas a prefeitura também presta um serviço à população quando ela é eficiente no gasto desse recurso. Então, o que nós estamos fazendo dentro da prefeitura, né, com profissionais qualificados, com os nossos colaboradores, é dar mais eficiência a esse tributo, a esse imposto que o cidadão paga. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é uma questão, para mim, uma questão que envolve muito mais do que você contratar um empréstimo. É como se você tivesse uma família, não é? E tivesse na condição de contratar algum empréstimo, algum financiamento para você comprar uma geladeira, para você comprar uma televisão, para você comprar um colchão melhor e tudo mais. E isso com a responsabilidade ainda de criar os filhos, de educar, de dar saúde e tudo mais. Então, essa é uma grande responsabilidade nossa e diga-se de passagem, a gente poderia ter pego um empréstimo 10 vezes mais do que, na realidade, foi nos passado. Mas nós tivemos a grande responsabilidade de pegar 10 vezes menos, tá certo? Por quê? Nós temos como, sim, bancar e ainda continuar crescendo. Por quê? Responsabilidade e educação patrimonial. O que é isso? É gostar do que faz, mas ter responsabilidade com o recurso que está caindo dentro do município. Recurso do município não pode ser, igual muitos acham, que não é um dinheiro público. Acha que o dinheiro é individual, acha que o dinheiro é de um grupo político, ou acha que o dinheiro é de uma fatia da população. Na realidade, o recurso público é para todos. E é assim que a gente tem trabalhado, com muita responsabilidade. Diga-se de passagem, quando nós fomos comprar e pagar a fábrica, a antiga fábrica, que nós desapropriamos do Bradesco, o Bradesco eu quero dono, é importante falar isso, não era a fábrica não, tá certo? E o Bradesco, o pessoal fala, estava devendo, o Bradesco não nos deve nada. Pelo contrário, nós temos que agradecer o Banco Bradesco, tá certo? E a fábrica, estamparia, não nos deve nada também. Então não existe essa troca, existe uma desapropriação, não é? Amigável que veio através de uma anulação de um leilão, que eles queriam leiloar, e hoje nós temos um patrimônio e terminamos de pagar 25 prestações de R$80 mil, que ficou em 2 milhões, e a fábrica vale 25 milhões. Não é preciso que isso se espalhe por aí. Nós temos um espaço de quase 100 mil metros quadrados, que hoje é do município. Quanto vai custar adaptar a fábrica para... Deve custar em torno de 10, 12 milhões de reais, eu acredito. E tem previsão para isso? Não, aí a gente trabalha com o pé no chão, nós já transformamos vários espaços lá, por exemplo, a Secretaria de Obras
públicas já está lá dentro, e assim outros. O almoxarifado da saúde já está lá dentro, para a gente evitar de pagar aluguel. A prefeitura não pode continuar. Uma família não pode estar endividando o tempo inteiro com aluguel, porque aí ela não cria seu filho, ela não dá o sustento, ela não vai dar educação e nem saúde. Então, a prefeitura não é diferente de uma família onde o pai ou a mãe tenha que ter essa grande responsabilidade de criar seus filhos e dar dignidade para ter um futuro melhor. Vamos lá, 3 pontos estruturantes do seu plano de governo, 3 Sim. eixos estruturantes. Humanização da cidade e do campo, desenvolvimento econômico sustentável, gestão pública eficiente e participativa. Como o senhor planeja atingir esses objetivos em 4 anos? Eu não sei se eu vou, na realidade eu ganhei a política desde a primeira sem prometer nada para ninguém. Pronto, essa é a primeira coisa. Eu não acho politicamente correto, Marconi, uma coisa boa para o Brasil. Politicamente correto, muitas vezes, é dar tapinha nas costas, é dar uma resposta agradável, é prometer uma coisa que não pode ser cumprida. Mas esses eixos são importantes, eu vou te dizer. Diamantina precisa dar emprego, ela precisa gerar serviço. Serviço. Nós temos um projeto do Distrito Industrial. Olhe bem o que está acontecendo. Passam por Diamantina em cima de borracha de pneu, não é? Toda a produção daqui, da região inteira, passa do carvão a tudo, não é? Até as pedras que estão saindo aqui, não é? Que é o quartzito, o granito, e tudo, cristal e tudo mais. E o que é que nós estamos fazendo? Vendo essa riqueza passar por aqui e nós não estamos fazendo nada, não. Precisamos sim da parceria do Legislativo, das outras instituições, inclusive do Estado, que tem nos ajudado bastante, né, para a gente formar aqui, criar aqui um distrito industrial. Tanto para essas situações, como também para pequenas indústrias. Então, Diamantina, além do turismo, que está dando muito certo, e que ninguém pode falar que está dando errado, porque a cidade está caminhando muito bem, a parte da cultura nossa, nós somos a terceira cidade do estado de Minas Gerais com mais investimento na cultura, na música, na arte, na culinária, nos projetos como Garimpando Sabores e tudo mais, Diamantina Gourmet e tudo mais. Então, nós temos feito um trabalho, o dever de casa, assim, de inclusão social com os artistas nossos. Mas precisamos também de ter um distrito industrial onde a gente vai dar emprego, renda, gerar um pouquinho de perspectiva para os nossos filhos não saírem, os nossos netos não saírem daqui e ter que ir embora. Ainda mais tendo uma universidade que está aqui, que é um tesouro que nós temos, é o diamante do século XXI, né? Tendo um Instituto Federal para qualificar esse pessoal e outras instituições de ensino, nós precisamos sim dar guarida a essas pessoas que querem ficar por aqui e que querem trabalhar e querem viver numa cidade que é uma cidade diferenciada e maravilhosa. Prefeito, sim, pode continuar. Eu tenho que continuar aqui a questão da tecnologia dentro da prefeitura municipal, que precisa avançar muito, Marconi, não é? É preciso a gente criar mecanismos que estão acontecendo no Brasil inteiro, para que a gestão pública ela se torne mais leve, de que você possa resolver suas coisas de casa, que vocês não precisam de ir lá todo dia na prefeitura. Não é? São muito bem-vindos, mas é preciso ter uma alternativa tecnológica para isso. E nós temos hoje, muitas vezes, todas essas ferramentas e a gente não está usando. E isso, com certeza, a gente vai tentar e vamos fazer sim, desenvolver isso durante os outros 4 anos do nosso mandato, se assim a gente for reeleito. Um ponto que causou um certo incômodo foi o arroxo fiscal durante o seu mandato. Esse arroxo deve continuar? Na realidade é o seguinte, o arroxo fiscal, o governo do estado ainda nos deve um bocado de milhões, né? Ainda nos deve um pouco de dinheiro. E não é pouco não, tá certo? Mesmo assim nós sobrevivemos. Por quê? Eficiência administrativa. Eu tenho pessoas dentro da prefeitura que são eficientes e que não foram indicadas pela politicagem, que no Brasil ainda perdura. Então, isso é importante colocar. Então, esse arroxo, eu acredito que hoje, com a poupança dando negativa, Marconi, tendo capital estrangeiro entrando no Brasil, porque já tem uma confiança nesse país pelo capital estrangeiro,
com a colaboração de todos nós, que seja da esquerda, da direita, do centro, que para mim não importa nada disso. Para mim o que importa é servir com qualidade. Eu acho que a gente criando essa harmonia e trazendo essa harmonia para Diamantina, nós vamos continuar crescendo. Eu tenho fé nisso, sou um otimista com o pé no chão. Candidato, o que precisa melhorar na prefeitura, independente do prefeito? Eu vou te citar alguns pontos que eu particularmente vi Sim. que são falhos. Sim. Comunicação, processos administrativos que envolvem questões tributárias, por exemplo. O que precisa melhorar, independente do prefeito que vai entrar? O que vai precisar, todo sistema precisa de melhorar. Mas você vai melhorar dependendo do prefeito que vai entrar também. Não é assim? Porque se você não tiver capacidade para melhorar, para você intervir, como que vai acontecer? As coisas precisam da gente. Deus nos deu o dom, né, e cada um tem um dom para fazer algo. Não é? Sem desmerecer ninguém, um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra. Não é isso? E Deus nos fez assim. Agora, nós realmente temos dado à prefeitura o valor que ela merece, que a prefeitura é nossa gente, é o nosso povo. Então, precisamos sim de melhorar vários processos dentro da prefeitura. A comunicação, como você diz, e a comunicação não é só a comunicação externa, não. É a comunicação entre as pessoas. É a comunicação mais clara, sabe? Mais visível e mais harmoniosa. Precisamos sim melhorar. E como precisamos melhorar outros processos, como a gente já vem melhorando, atendimento ao público, não é? E trazer um pouquinho mais, né, de harmonia entre o cidadão e a prefeitura municipal. E isso os nossos colaboradores têm feito. Haja vista que nós estamos passando por uma pandemia, é a cidade mais eficiente no combate, na prevenção e na aplicação de recursos é Diamantina, dentre as 853 cidades do estado de Minas Gerais. Vamos fazer uma autocrítica aqui. O senhor se considera um bom gestor público? Como se avalia? É o seguinte, primeiro Deus falou, né? Se você não gostar de você, como é que você vai ajudar o outro? Eu me considero sim uma pessoa esforçada, uma pessoa que busca o entendimento, que busca parceria e quando não sabe das coisas, procura estudar. Então, se você me falar, eu sou uma pessoa que tem muito esforço e que busca sempre um resultado positivo. Agora, a gente fazendo isso, ou qualquer um de vocês que estão nos assistindo fazer isso, você já pode considerar melhor do que a média. Porque se a média não procura saber o que a cidade tem, qual o seu potencial, se a média não procura saber quais as ferramentas que tem dentro da prefeitura que podem servir, tá certo? Quem procura saber sai à frente. Então, eu fui muito bem criado nessa situação, porque nós passamos assim, por dificuldades desde o início e nós aprendemos muito a vencer as dificuldades com otimismo, com fé em Deus, mas com disciplina e com ordem. E muito trabalho. Agora, e com respeito, principalmente ao dinheiro público e à pessoa humana. E assim a gente tem feito. Então, dentro disso, eu posso te falar, sim, que nós, juntamente com a nossa equipe, nós somos bons gestores. Alexandre Magno, deixa eu aproveitar a sua vinda aqui nesse bate-papo. A legislação dá uma única competência ao vice, que é assumir na impossibilidade do titular. Ponto, né? Como é que você pretende ser um vice atuante, caso seja eleito? Na verdade, a Constituição e a própria Lei Orgânica Municipal, ela prevê uma outra função que é atuar em missões especiais. A lei realmente não define o que sejam essas missões especiais. Mas eu digo o seguinte, para se trabalhar, não se precisa de emprego. Para se trabalhar no serviço público, também não precisa de função. Embora eu tenha ficado 1 ano e 3 meses como secretário de governo, no começo da gestão do prefeito Juscelino, durante todo esse período, né, esses outros 2 anos e 3 meses que se passaram aí, sempre me fiz presente, participando e ajudando realmente, de alguma forma, na implementação de questões sociais, análise de projetos, né? Tivemos um papel muito relevante com relação à certidão de número que foi dada às pessoas dos bairros, né, que não tinham nem água nem luz. Então, foi até uma das coisas assim, que foi o meu objetivo maior dentro da Secretaria de Governo, foi dinamizar isso de forma que as pessoas tivessem dignidade. Então, é possível fazer e a gente está disposto a isso.
Prefeito, candidato à reeleição, o senhor sofreu, falando aqui de relações com as instituições, teve uma certa dificuldade em algum momento com o Legislativo, inclusive um início de um processo de impeachment. Como é que o senhor avalia a atual Câmara dos Vereadores? Na realidade é o seguinte, esse processo de impeachment é um processo que ocorreu, eu acredito, por imaturidade do Legislativo. Não são todos, mas eu acredito que Diamantina talvez seja o único prefeito que passou por Diamantina que teve um processo de impeachment. Agora pergunto o porquê. Porque na realidade é o seguinte, vamos olhar o porquê que se criou isso. Foi a politicagem ou foi porque o Executivo errou em alguma coisa? Não é? A população tem que saber disso e deve procurar saber disso. Agora, isso é um processo que aconteceu mais para trás e que, para nós, se você olhar o resultado disso, trouxe harmonia entre os poderes, porque o pessoal começou a entender que o Juscelino, que cobra, e cobra muito, o Juscelino, que procura ser mais eficiente, e olha que nós precisamos de melhorar muito ainda, né, porque as parcerias têm que ser constantes, é o Juscelino, que é o mesmo de hoje, que vai entrar para a reeleição, e está entrando para a reeleição junto com o Alexandre, para buscar uma Diamantina melhor. Se você não for um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que zela pela sua família, alguém vai zelar? Tá certo? E minha família hoje, além da minha, é Diamantina. E eu tenho que zelar por ela. Então, as incompreensões políticas, os acordos políticos, que muitas vezes não chega à população, traz um resultado desse, né? E que Deus me deu força, e que está me dando força e saúde e esperança para a gente continuar a administrar Diamantina. O cargo, Marconi, de prefeito, como também o cargo de vereador, como qualquer cargo que a gente assume, né? É Deus que nos colocou ali e eu acredito que Deus está nos ajudando a romper essas barreiras das incompreensões e muitas vezes do imediatismo e muitas vezes das ilusões que o cargo ou que os cargos trazem para nós seres humanos. Então, é preciso ter um pouquinho menos de vaidade e no lugar tirar um pouquinho dessa vaidade, colocar trabalho e respeito às outras pessoas, aos nossos semelhantes. Quando se fala em reforma política, sempre se fala em ampliar o mandato dos gestores e acabar com a reeleição no Brasil. Como é que o senhor se posiciona com relação a isso? Eu acredito que deve sim. Eu sempre fui a favor de não ter a reeleição. Hoje é lei e a gente está aí. Agora, eu acredito também que em 4 anos, Marconi, é impossível de você fazer e dar projeção a alguma administração, principalmente quando se tem respeito à administração pública, como nós temos, e respeito às instituições. Então, eu acho que 4 anos. Aí não é só apenas proibir a reeleição, é aumentar um pouco, tá certo? E eu falo isso porque a gente ganhando e indo para a reeleição, né, e respeitando a todos que estão concorrendo com a gente, e eu respeito muito, e diga-se de passagem, negócio de já ganhou, que isso e aquilo, para mim não funciona nada disso. Eu trabalho no meu dia a dia com consciência e com o pé no chão, e com a perspectiva de cada dia melhorar mais. Então não existe isso, existe trabalho e respeito a todos os nossos concorrentes. Agora é o seguinte, é preciso mudar a política no Brasil. O deputado que tem voto aqui é o mesmo deputado que está lá em Juiz de Fora, em outro lugar. Não pode, tá certo? Tem que ter o voto distrital, para mim. E tem que ter, talvez, um aumento. Né? Ao invés de 4 anos, talvez 5 anos, acho que seria um bom tamanho para não ter reeleição. Acho 4 anos é muito pouco, no meu caso, principalmente, que nós temos uns projetos, bons projetos, como Distrito Industrial e tudo mais para Diamantina, para elevar mais essa cidade que nós vivemos e que eu tenho o prazer, né, e a honra de estar como prefeito até 31 de dezembro. Deixa eu falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Sua fala, Diamantina não foi feita para carro. Exatamente. Mas os carros existem, eles estão aí cada vez complicando mais a vida de todo mundo aqui dentro da cidade. Quer dizer, facilita de um lado e traz consequências do outro. Para os próximos 4 anos, o pensamento continua o mesmo? Continua assim, mobilidade urbana, né? Acessibilidade. Primeiro, nós temos que pensar nas pessoas, de gente.
Como que uma pessoa, do jovem, da criança, ao mais adulto, como que sai na rua em Diamantina, com esse movimento que está aí? Tem gente que está ficando dentro de casa. Não é com medo de ser assaltado, não, porque Diamantina, graças a Deus, é uma cidade segura. Nós temos aqui instituições que estão nos ajudando para isso. Agora, sair de carro aqui é uma aventura. Sair a pé é uma aventura. Ou pelo menos era, no sentido de que nós estamos criando passeios, nós estamos criando mais acessibilidade, tá certo? Temos bons parceiros, inclusive o Erivaldo Nascimento tem nos ajudado muito com a sua equipe. Eu cito a equipe, porque tem nos ajudado muito a dar uma visão de Diamantina de mais conforto. Não é? Esse acesso que a gente está fazendo do Campo Tijuco até lá no trevo do Biribiri é para ciclista e para pedestre, onde você vai poder estar seguro e o carro está lá do lado de lá passando. Agora, o centro da cidade, você me pergunta, eu sei que você ia me perguntar isso, né, Marconi? Como que nós vamos resolver o centro da cidade? É perguntando cada um que vai de carro lá, tinha necessidade de você vir de carro? Ou é só para desfilar? Tinha necessidade? Tinha necessidade de você estacionar aqui o dia inteiro, sendo que você tem um comércio perto? Por que você não ficou em casa, sendo que você mora uma quadra do centro da cidade? Então é preciso da gente diminuir, né, essa tensão no centro com um pouquinho de educação também. Então nós estamos dispostos a isso sim. Não é? Trabalhar com as pessoas, essa necessidade da gente ir em todos os lugares de carro, né? Principalmente no centro. O centro ele pode estar mais oxigenado e com mais pessoas caminhando, com mais tranquilidade. Esse é o respeito que nós temos que ter, principalmente com as pessoas mais idosas. Com todos. Mas o idoso precisa sair de casa, precisa tomar um sol, precisa de ir à missa, precisa de ir no culto, é preciso conviver com as outras pessoas. Então, essa acessibilidade que a gente está falando aí, e estamos fazendo, trazendo, por exemplo, o Beco da Tecla nós colocamos um corrimão, uma coisa simples, mas que está servindo para quantas pessoas? Quantas pessoas caíram ali no Beco da Tecla? Quantos turistas que vêm e que caíram ali, machucaram? Né? Quantos turistas que precisam de vir, muitas vezes, numa cadeira de roda para passar em algum lugar? Temos dificuldades, sim, mas isso não impede a gente de ter um trabalho profissional. Não é? Hoje nós temos um departamento de trânsito, Marco. A prefeitura não tinha. Hoje nós temos um engenheiro de trânsito. Quer dizer, uma equipe que está trabalhando para melhorar um pouco, né? Porque a cidade cresceu muito e o movimento é muito forte. Né? Graças a Deus. Deixa eu voltar um pouco aqui no plano de governo, que no seu plano de governo, que está lá no site do TRE, certo. O senhor apresenta uma série de possibilidades, como esporte, lazer e juventude, por exemplo, né? Por que isso não pôde ser implementado nos primeiros 4 anos? Ou foi e precisa ser ampliado? Na realidade foi implementado sim, né? Mas a gente quer focar mais, como na agricultura familiar, nos distritos e tudo mais. Mas voltando ao esporte, nós recebemos uma praça de esporte dentro da dengue, onde a piscina não tinha água, tinha lama, aonde não era bem frequentada, aonde o diamantinense, as pessoas que estão aqui, que vieram de fora, que estão nos contemplando, e todas as pessoas que moram em Diamantina, não estavam correndo da praça de esporte. É escuridão, é mato, é tudo mais que você imaginar. Tá certo? Então, nós implementamos sim. Nós temos um trabalho na área do esporte muito forte. Está lá o ginásio poliesportivo, está pronto. Né? E assim, as quadras, que todos os distritos, nós estamos trabalhando com as quadras. Tem distrito que tem quadra coberta. Quer dizer, isso também é esporte, é lazer, é cultura. Porque a quadra, além do futebol, do vôlei e tudo mais, e desse contato humano, né, ela também serve para fazer uma apresentação musical, ela também serve para fazer um culto religioso, ela também deve servir, né, para o encontro da comunidade, com muitas vezes uma dança, né, uma arte, muitas vezes a questão da culinária, para fazer um encontro, muitas vezes fazer uma feira, né? Fazer uma feirinha lá para vender verduras e tudo mais. Então, essa quadra é um centro de convívio do pessoal do distrito, das comunidades, que Diamantina é uma cidade muito grande, Marconi, né? E fica muito longe, muitas vezes, o braço do poder público de alcançar. Então, essas quadras elas servem para oxigenar as relações entre as comunidades e as comunidades, né, rurais e principalmente as pessoas que ficam longe desse acesso ao trabalho e à ferramenta do serviço público.
Bom, está chegando ao final. Alexandre, 1 minuto para as suas considerações, por favor. Marconi, nós estamos passando por um processo de evolução em Diamantina. Não só um processo de evolução estrutural, mas principalmente cultural. Então, nós estamos realmente focados em que o diamantinense, né, as pessoas que aqui residem, elas têm uma nova visão da política, uma nova visão da coisa pública e uma nova visão de cidade, né, de uma cidade sustentável, de uma cidade que faça bem para as pessoas. Porque o objetivo das cidades é isso, trazer conforto para as pessoas e não sofrimento, como muitas vezes vinha acontecendo. Então, o nosso propósito é esse, é realmente agregar, incluir as pessoas na cidade. Candidato Juscelino Roque, muito obrigado. Suas considerações. Eu que agradeço pela oportunidade, eu acho que é uma grande chance das pessoas saberem o que está acontecendo. Tá? Eu agradeço muito você, Marconi, a rádio e você da TV, né, que tem trazido essa grande oportunidade das pessoas entenderem um pouco de Diamantina. Agora, deixar registrado aqui que a universidade está aqui e é nossa, os professores, os alunos, os funcionários, colaboradores, são também parceiros nossos. O Instituto Federal são parceiros nossos, como as instituições, Ministério Público, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e vai por aí afora. Então é o seguinte, precisamos de usar isso, Marconi, a favor da nossa gente. E é isso que nós temos feito. E tem dado certo. Então, é por isso que nos motiva a largar a família, largar tudo, largar a nossa vida, a largar a nossa zona de conforto, né? Que muitas vezes, muita gente gosta, não sai disso aqui não, eu não quero outra coisa. Tem que querer, porque Deus nos deu os talentos e a gente precisa colocar isso em prol da comunidade. E eu me sinto muito bem fazendo isso a todo momento, largando muitas vezes as coisas individuais minhas, particulares, né? E junto com a minha família, trabalhando por Diamantina. Então o Alexandre aqui é um exemplo disso. E é um vice que nós vamos mostrar para o Brasil, que o Brasil tem que mudar essa conotação sem desprezar os outros vices, sem desprezar os outros prefeitos, as outras autoridades que passaram por aqui. Todos tiveram sua parcela de contribuição, mas que nós estamos fazendo a diferença, com certeza. Então pensem nisso, né? Pensem um pouquinho nisso, porque o destino, muitas vezes, está no voto. Não é assim? Muitas vezes não. O destino dessa cidade está no voto. E muitas vezes está num voto mais abundante, para mostrar para o Estado e para o Brasil que Diamantina tem união. Tá certo? Então eu agradeço a todos e peço a Deus para iluminar a casa de todos vocês e a alma de todos vocês e o coração de todos vocês. Um beijo. Muito obrigado. Arrancada para a cobertura das eleições 2020. Amanhã teremos aqui a candidata Rosa do Vale. Agradecendo mais uma vez o candidato Juscelino Roque, o vice Alexandre Magno. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.